partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 28, juntamente com toda a igreja, nós celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. Peçamos a Deus por sua intercessão, por meio da intercessão solícita desse santo doutor angélico, que também as nossas mentes se abram para acolher a grandeza do mistério de Deus, fortalecendo a cada dia a nossa fé. Vamos meditar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta vários convites do Senhor. O primeiro convite é o convite à conversão. É feito através de uma pequena frase, um pequeno chamado de Jesus aos seus discípulos: "Vamos para outra margem." Ou seja, é hora de mudar, é hora de mudança, é hora de conversão, transformação das nossas vidas. Nós sempre precisamos mudar de margem, mudar a vida, mudar a postura, mudar o comportamento. Daí nós precisamos nos perguntar: o que eu preciso mudar? O que o Senhor quer que eu melhore neste dia? Contudo, pode ser que nesta travessia de mudança, de conversão, os ventos sejam contrários. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em meio à nossa conversão, em meio à nossa mudança, nós precisamos sempre despertar uma total confiança em Deus, uma total confiança em Cristo, nosso Salvador, que caminha conosco, permanece conosco. Os discípulos, por medo, por falta de confiança, não souberam reconhecer a presença de Jesus com eles. Jesus dormia nesta barca, Jesus dormia tranquilo, porque tinha confiança na proteção e na graça do Pai. Os discípulos, em meio à tormenta, em meio às dificuldades e tribulações, nem sequer perceberam Jesus estar conosco na barca. O medo tomou conta deles. Assim acontece conosco. Muitas vezes na nossa vida, em meio às tribulações e dificuldades, nós nem percebemos. O Senhor está conosco na barca da nossa vida. Não nos desesperemos. Vamos pôr a nossa confiança no Senhor. É o segundo grande convite do Evangelho de hoje. E o Cristo acalma a tempestade. O Cristo acalma a tempestade e clama aos discípulos por fé. E clama aos discípulos por confiança. Que nós sejamos os discípulos cheios de confiança, que saibamos reconhecer a presença do Senhor nas nossas vidas. Vamos acolher as 3 sementes, como fazemos todos os dias. Primeira semente, para que nós meditemos, versículo 40. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" É como se o Senhor nos perguntasse: vocês não perceberam que eu estou aqui com vocês? O Cristo permanece conosco, meus irmãos, na Eucaristia. Por que nós somos tão medrosos? Ainda não percebemos Ele conosco? O Cristo permanece conosco na palavra, que é proclamada todos os dias.
Não perceberdes? Por que sois tão medrosos? Estou aqui convosco. Ele permanece conosco. A palavra, segundo a semente, é confiança. Dai-nos, Senhor, a graça de reconhecer a Tua presença. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos confiantes, depositarmos em Ti a nossa confiança. E a terceira semente: eu sei depositar minha confiança em Deus. Também nas horas difíceis, sei ser uma pessoa de fé. A todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, o meu abraço. A todos vocês, a minha bênção. Que esta meditação partilhada a cada dia nos ajude a crescer em nossos compromissos de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.